Paz de Alcha, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma revelação para trazer que o Pai me mostrou para mim e eu preciso mostrar para vocês que são a igreja de Alcha, que está sobre o Brasil, meus irmãos. Meus irmãos, o Monte Sião, que nós vamos louvar o Pai, não é no céu, e sim é na terra, meus irmãos. Fica próximo de Israel, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês o que está escrito na Bíblia, meus irmãos. Aqui eu quero ler para vocês o que diz em Joel 3,16 e depois eu quero mostrar em Amós. Vou ler em Joel 3,16. Yahweh abençoa o seu povo. Do monte Sião, Yahweh fala alto, a sua voz parece o trovão. De Jerusalém ouve-se o estrondo da sua voz. De Yahweh, e os céus e a terra tremem. Mas ele defende e protege o povo de Israel. Israel é a igreja de Yahweh, meus irmãos. Yahweh diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou Yahweh, o Yahweh de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, meus irmãos. Agora eu quero ler o que diz em Amós, meus irmãos. Amós 1. Do monte Sião, em Jerusalém, Yahweh fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no Monte Carmelo. Meus irmãos, nesse monte que nós vamos orar para o Pai Yahweh, que é a canção dos 144.000, meus irmãos. Não é nos céus, e sim é na terra, meus irmãos, aonde está o filho varão, que diz no mapa mundi, meus irmãos. Agora eu quero ler o que diz em Salmos, meus irmãos. Davi já profetizou já sobre esse dia, meus irmãos. O que diz em Salmos. Salmo 132, promessa de Yahweh a Davi. Yahweh escolheu o monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse: aqui viverei para sempre, ao milênio. E aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém. Darei muito alimento aos seus pobres. E abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizerem. E o seu povo cantará e gritará de alegria. Canção dos 144.000 sobre o monte Sião, meus irmãos. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido, meus irmãos. E farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Carta de Filadélfia, meus irmãos. Fala sobre esse rei que vai governar no milênio, meus irmãos. Quero fazer um outro vídeo explicando sobre esse rei que vai governar no milênio, meus irmãos. Que praticamente todos os profetas já mostraram, meus irmãos. Agora eu quero ler aqui o que diz para vocês, o que Davi diz, outra parte aqui também. Salmo 55. Se eu tivesse asas como a pomba representa Yahweh, meus irmãos. A igreja de Yahweh. Voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto, meus irmãos. Ele já estava profetizando, a mulher de Apocalipse 12, que vai ir para o deserto, meus irmãos. Que nós vamos fazer uma canção para o Pai Yahweh sobre o Monte Sião, meus irmãos. Esse Monte Sião fica em Israel, próximo de Israel, meus irmãos. No Monte Carmelo, como o profeta Amós já disse, meus irmãos. Em Êxodo 15, Êxodo 15, a canção de Moisés. Moisés também profetizou sobre o povo que ia cantar sobre esse monte, meus irmãos. Miriam também profetizou a canção de Miriam. Êxodo 15, 17, a canção de Moisés. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar de Yahweh que escolheste, para morar, o templo que tu mesmo construístes. A carta de Filadélfia que fala sobre o templo que será reconstruído. É esse rei que vai construir esse templo para o Pai Yahweh, meus irmãos, no milênio. Yahweh será rei para todo sempre, meus irmãos. Isso Moisés profetizou sobre a canção dele, meus irmãos. Agora eu quero ler o que diz aqui, para vocês, a canção dos 144.000, meus irmãos. A canção dos 144.000. Depois olhei e vi o cordeiro em pé no monte Sião, Yahweh sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas, que tinham o nome dele e o nome do pai deles escrito na testa deles. O novo nome, Yahweh, meus irmãos.
Então, essa igreja surgiu agora, nos finais dos tempos, meus irmãos, no Apocalipse. Então ouvi uma voz do céu, que parecia o barulho de uma grande cachoeira, ao som de um forte trovão, ao que nós lemos em Amós, com voz de trovão. A voz que eu ouvi era como a música de harpas, tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono, sobre o Monte Sião que está o trono do Paial. É lá que ele quer reinar. E dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam uma nova canção, que somente eles podiam aprender. Assim como Moisés profetizou as canções, meus irmãos, assim vai acontecer com a igreja de Yahshua, meus irmãos. Sobre um monte, nós vamos louvar o Paial, meus irmãos. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Ial. Eram os que se conservaram puros, que não haviam tido relações com mulheres, igrejas, meus irmãos. Mulheres significa igrejas, meus irmãos. Se seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Yahweh e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram e nem cometeram nenhuma falta. Meus irmãos, esse Monte Sião fica em Israel, meus irmãos. Não fica no céu, meus irmãos. Eu quero fazer um outro vídeo mostrando também para vocês que a igreja não vai ser arrebatada, meus irmãos. E sim, vai se cumprir o que o profeta Isaías disse, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, que são igrejas de Yahshua que está sobre o Brasil, meus irmãos. Que é a mulher de Apocalipse 12, que vai ser levada ao deserto, meus irmãos. E nós vamos ficar 3 anos e meio escondido, meus irmãos, do ataque do dragão, meus irmãos. Que a paz de Yahshua esteja com todos vocês, meus irmãos. Fico na graça e na paz do Paial, meus irmãos.